porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, meu Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de hoje estar aqui com uma tão grande responsabilidade. Mas eu quero orar ao Senhor nesta noite, antes de iniciar a expressar aquilo que Deus colocou no meu coração, através da sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, Senhor, me coloco nesta noite. Tu sabes, Senhor, da minha dependência de Ti. Tu sabes, Senhor, o quanto eu preciso de Ti. E quão grande responsabilidade é estar diante do Teu altar. E expressar, meu Deus, o Teu nome. E anunciar aquilo, meu Deus, que a Tua palavra nos orienta nesta noite. Que toda a honra e glória seja para Ti. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações nesta noite. De forma grandiosa. Que possam estar preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei, Senhor, que de mim mesma eu não posso fazer nada, mas eu confio em Ti, na Tua promessa e na Tua palavra que está sobre a minha vida. Me direciona segundo o Teu Espírito Santo e que nós venhamos sair daqui cheios da Tua presença, alimentados da Tua palavra, pois assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Abram as vossas Bíblias no livro de Neemias. Quero fazer a leitura da palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos,
e os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Vou ler apenas mais esses dois do início do capítulo 2. E sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o meu lugar, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará esta viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. É até o 8. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu confesso a cada um dos irmãos que quando eu orei ao Senhor e pedi a Ele que me desse uma palavra, e que Ele tirasse de mim todo o medo e toda a incerteza e me capacitasse para me executar o seu chamado na minha vida. Aí o Senhor vai me dar uma palavra dessa. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor, Ele conhece a minha e a tua necessidade. E eu até anotei aqui algo que o Senhor foi colocando no meu coração e me dando entendimento para que eu pudesse passar para a igreja do Senhor. E quando Neemias, aleluia, louvado seja Deus, pergunta a um dos seus irmãos que estavam ali sobre a situação de Israel, que eles declaravam, ele se entristeceu de uma maneira tão grande, mas ele não foi se desesperar e nem murmurar. Ele foi fazer o que nós devemos fazer: orar ao Deus dos céus. E antes de entrar na mensagem, eu quero fazer aqui a leitura do princípio, até chegar aqui no que Neemias queria nos passar. Eu vou ser breve. O povo de Israel estava disperso pela sua desobediência. Moisés havia conduzido o povo através do deserto com destino à terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. Aleluia. E quando eles chegaram diante da cidade prometida, aleluia, e de terem passado pelo Sinai, e o Senhor ensinando ali a eles o que eles deveriam ser feitos, eles duvidaram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora eles vão para a terra de Canaã,
e enviam espias para espiar aquela terra e ver como era ela. Aleluia, louvado seja Deus. Aí agora voltam eles, já depois de ter observado, trazendo cada um seu relatório do que eles tinham observado lá naquela terra. Aleluia, louvado seja Deus. 2 deles voltaram com um relatório otimista. Vamos lá, vamos subir aquela terra, porque o nosso Deus vai entregar ela em nossas mãos. E os outros duvidaram, tiveram medo. Aleluia. E ainda reclamaram e disseram assim: porque o Senhor nos trouxe para este lugar, para que nós venhamos perecer como gafanhotos na mão dele. Dura coisa é desobedecer a ordem do Senhor. É você não crer naquilo que ele já determinou que ia executar na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E eles disseram que não creram, tiveram medo, se apavoraram. Eles duvidaram do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E eles esqueceram, irmãos, do que Deus já tinha feito na vida dele. Quando eles estavam no Egito, que Deus ordenou a Moisés que tirassem eles de lá, que conduzisse ele durante todo aquele trajeto. Deus livrou ele da mão dos egípcios. Deus enviou 10 pragas para salvar aquele povo, que era Deus que estava agindo por eles, e eles mesmo assim duvidaram. Deus abriu o mar vermelho para aquele povo passar, e mesmo assim aquele povo continuou duvidando. Deus operou milagres e maravilhas no meio daquele povo durante anos. E eles continuaram desobedecendo e desacreditando nas promessas do Senhor. E chegou um certo tempo em que a cidade foi tomada por Nabucodonosor, já adiantando aqui para a gente entrar na mensagem, e foi destruída aquela cidade, aquele povo foi levado cativo, o templo foi destruído, e eles tiveram que ir, porque desobedeceram a Deus. Mas nós temos um Deus tão misericordioso e tão bondoso, que ele mesmo dando uma sentença da desobediência, ele também já libera a bênção da vitória quando for cumprido aquele período de tempo em que eles passaram ali. E o Senhor disse que eles passariam 70 anos cativos. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele rei Nabucodonosor, ele passou ali com toda a força sobre aquele povo, destruindo tudo. O profeta Jeremias muitas vezes profetizou sobre isso e o povo duvidou, porque o povo estava acostumado a ouvir apenas palavras que massageassem o seu ego. Eles não queriam ouvir a verdade, eles queriam simplesmente viver de qualquer forma, pecando contra Deus, adorando outros deuses, fazendo aquilo que Deus determinou a eles, que quando eles entrassem naquela terra prometida, ele não ia tolerar, aleluia, a desobediência e a idolatria. E eles por um tempo continuaram pecando e transgredindo, até que tudo se cumpriu. E agora a gente entra na mensagem de Neemias. E eu trago um tema para esta mensagem que diz assim: reconstruindo o que estava destruído. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E você está pensando que é fácil reconstruir? Você está pensando que é fácil recomeçar? Isso exige de nós, meu Deus, é muito forte. É necessário termos coragem, força, determinação, ser diligente e persistente para reconstruir algo que foi destruído. Aleluia, louvado seja Deus. É necessário tempo e dedicação. Aleluia, é necessário não desanimar. É necessário você não dar ouvido a vozes contrárias. É necessário você estar preparado para você enfrentar as oposições que surgem na nossa trajetória, no nosso caminho a cada dia. Aleluia. E o principal
É necessário você estar revestido para vencer as guerras espirituais que enfrentamos a cada dia das nossas vidas. Porque se tem um que está furioso, procurando crente desapercebido para tragar, tem. E a gente sabe muito bem quem é. Mas nesta noite eu louvo a Deus, porque Deus nos trouxe a sua casa e nos mostra hoje a condição que nós nos encontramos diante dele, para que você venha ser reconstruído. Aleluia. E talvez você esteja dizendo: ei, não estou precisando ser reconstruído, não. Não, vamos ver. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. O que nós devemos fazer diante de uma situação difícil? Aos nossos olhos, impossível. Desanimar, recuar, como aquele povo que viu a terra, só viu as dificuldades. Deus nos trouxe para cá e nós vamos ser tudo destruído. Deus disse: seja feito igual vocês falaram. Vão cair tudo aqui no deserto, não vai entrar nenhum na terra prometida, porque duvidou do meu poder. E aqueles que tinham de 20 anos para cima, irmãos, não entrou nenhum. Eles morreram e rodearam no deserto por 40 anos, até que até o último morreu e ficou ali. Só entrou na terra de Canaã Josué, Caleb e aqueles que nasceram ali mesmo, os mais jovens, os que não murmuraram nem blasfemaram contra Deus, os que não duvidaram da sua promessa. Porque quando Deus diz que tem promessa na vida do crente, se ele fala, ele cumpre. Não duvide. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aí vem Neemias, conversando, perguntando sobre a situação do seu povo, da sua terra. Aí vai um diz: homem, lá está tudo acabado, tudo destruído. Eles estão em desprezo, eles estão na miséria. Ô irmãos, é tão profunda essa palavra. Aleluia. E aquele homem, ele se compadeceu da sua nação, do seu povo, do estado em que se encontrava, aleluia, a sua terra. Ele lembrou das promessas que Deus tinha feito ao seu povo, mas também lembrou que tinha um tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E ele não foi murmurar e nem questionar a Deus porque Deus tinha feito aquilo, não, como muitos hoje fazem. Ele foi orar, chorar e lamentar durante alguns dias na presença do Senhor. Aí eu trago para nós nos tempos presentes. Nós estamos vivendo tempos difíceis de enfermidades, de falta de fé, de falta de amor. A desobediência continua operando em muitas vidas. A falta de compromisso com Deus continua da mesma forma. Aleluia, louvado seja Deus. E o que é que Deus quer de nós? Que nós venhamos colocar como na posição de Neemias. Avaliar a situação, o estado em qual nós nos encontramos e lamentar, e chorar, e suplicar a misericórdia do Senhor uns pelos outros. Eu não posso pedir só por mim, eu não posso orar só por mim, eu não posso querer que só eu seja beneficiado. Nós somos um povo só, nós somos um povo escolhido. Mas esse povo escolhido, separado para servir a Deus, tem se embaraçado da mesma forma que o povo do passado se embaraçou. E por isso não tem vivido o cumprimento das promessas. Aquele homem orou, chorou, se lamentou. E depois desses dias, ele foi se apresentar ao rei, porque ele era copeiro do rei. E eu fui olhar o que era o significado do nome de Neemias, e é: Deus consola. Deus vai consolar o seu povo, porque Ele é o nosso consolo. Ele é o nosso consolador. Aleluia. Ele conhece a real situação da sua igreja nos tempos presentes, assim como Ele conhecia a situação do seu povo. Aí Neemias disse: meu Senhor, Deus dos
nossos pais, dos meus pais. Lembra-te da promessa que tu nos fizeste. Mas eu reconheço que tanto o povo pecou, quanto eu pequei, quanto os meus pais pecaram. Reconheça a sua culpa. Reconheça o seu erro. Reconheça de onde você parou, de onde você caiu, de onde você se prostrou e que hoje você não tem forças para se erguer, porque você está preso lá naquele seu pensamentozinho. Irmãos, o Senhor está falando conosco nesta noite. Não pense que para reconstruir ou para recomeçar, você vai usar qualquer coisa ou vai permanecer da mesma forma, ou vai pegar aqueles restos, destroços e sair tapando os buracos, não. Tem que ser tudo novo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Aí a palavra do Senhor nos mostra, quando Neemias chega diante do rei, no mês de Nisan, e eu fui ver o que era isso, e diz assim, que esse mês apresenta um período entre março e abril do nosso calendário. Mas isso significa que desde que Neemias recebeu a notícia da destruição de Jerusalém, até o dia em que ele serviria o rei, sabe quanto tempo passou? 4 meses. 4 meses de oração, de jejum, de súplica, de lamento, na presença de Deus, para que ele pudesse chegar diante do rei. Ele era alguém de confiança, ele não era qualquer pessoa, não. Porque o copeiro do rei, ele servia o vinho, ele servia o alimento. Aliás, ele provava antes de dar para o rei. Porque se tivesse envenenado, ele que morria. Não era o rei. E ele estava ali com o rei. Ele tinha intimidade. Coisa boa é nós ter intimidade com o rei. Aleluia! E eu não falo do rei da terra, não. Eu falo do rei dos reis. Do Senhor dos senhores. Que conhece a nossa necessidade. Que cria estratégia para nos abençoar. E aquele homem, Neemias, ele não podia chegar diante do rei cabisbaixo, triste. Ele sempre estava alegre, feliz, ofertando o que era de melhor para o rei. Mas naquele dia, ele chegou, cumpriu com as suas obrigações, mas estava estampado no seu rosto a sua aflição e a sua dor. Porque Deus faz assim. Quando a gente se compadece verdadeiramente do que está ao nosso lado, que a gente sente as suas dores, que a gente sente as suas dificuldades, nós não conseguimos mais ficar da mesma forma. O Senhor nos inquieta a ajudar, a estender a mão, a correr atrás, a fazer algo para ajudar aquele que está precisando. Aleluia. Aí o rei observa Neemias e diz, por que você está triste? Tu está doente? Você não está doente, senão você não estava aqui. Isso é uma tristeza de coração. Aleluia! E só quem conhece a tristeza do meu e do teu coração é o Rei dos Reis. Aleluia! Ele sabe como você chegou aqui nesta noite. Ele sabe qual é a tua real situação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí Neemias agora aproveita. Irmãos, agarre a oportunidade que Deus lhe deu. Agarre a oportunidade que Deus lhe deu. Porque o Senhor, Ele cria situações, estratégias, para poder o nome dEle ser glorificado na vida daqueles que creem. Aí o que aconteceu? Aí ele diz, agora eu vou contar. Foram 4 meses orando e pedindo a Deus que desse graça a ele diante daquele rei. E o rei o conhecia. E o Rei dos Reis nos conhece. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí o rei diz assim para ele, o que você quer? O que você está querendo que eu faça? Me diga aí. Aí ele vai e conta para ele a situação que está, a sua cidade, o seu povo. Aí o rei diz assim, quanto tempo vai durar isso? E você tem que determinar pela fé e crer. Não estou aqui pregando prosperidade, não. Que esses muitos aí pregam, não. Mas você tem que ter posição, tem que ser firmeza naquilo que você apresenta para Deus. E ele deu um tempo. Mas levou 52 dias para aquilo ali ser reerguido. Mas teve processo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí o rei disse, tá certo, pode ir.
Aí ele disse, mas eu queria pedir mais uma coisinha aqui ao rei. E ele foi pediu que o rei desse cartas a ele. Cartas que o autorizasse a ter o passo livre aonde ele fosse. Cartas que o autorizasse a não temer diante dos Sanbalate e Tobias que iriam se levantar contra ele. Sabe o que é isso, irmãos? É a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. É a unção e o poder de Deus sobre a vida daqueles, aleluia, que se preocupam com a sua obra. Louvado seja o nome santo do Senhor para todos sempre. Aí eu quero trazer aqui, primeiro Neemias avaliou aquela situação, de como se encontrava aquele povo. Segundo, ele teve consciência do porquê que aquilo aconteceu. Você tem consciência do porquê que você está passando aí por essa situação? Não, eu não estou fazendo nada de errado. Quando a gente reconhece que erra, que peca, que deixou a desejar, que reconhece que se não for a misericórdia de Deus em nossas vidas, quando a gente reconhece isso, aí o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso que Paulo diz, quando eu penso que eu estou fraca, eu estou forte. Por quê? Porque é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa, irmão Carlos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa, ele se posicionou, ele tomou uma atitude, ele colocou um propósito no seu coração e dizer, eu vou. Mas ele não foi só, o eu sou estava com ele. O grande Deus Todo-Poderoso já tinha colocado aquele propósito no coração de Neemias e agora criava as estratégias para que aqueles muros fossem reedificados, fossem erguidos novamente. Aí ele diz, eu quero carta para me chegar diante dos governadores, para me ter o passo livre aonde eu for. E é assim que Deus faz. É o homem fechando as portas e Deus abrindo. É o homem dizendo, não, você não vai por ali não. E Deus dizendo, você vai é por aqui. É por aqui que eu quero que você vá. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Deus faz assim. Aí ele diz, agora eu quero que você me dê uma carta, que o rei me dê uma carta para me entregar a Asaf, que ele quem cuida da parte da floresta, aleluia, e ele vai me conceder a madeira para que eu possa usar. O que é que você está precisando? O que é que você quer que Deus te dê? Coloque nas suas mãos, para você usar, para você se levantar, para você cumprir aquilo que Deus já determinou que você fizesse. O que é que você quer nesta noite? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Sabe para que eram as cartas? Porque Deus deu as estratégias a Neemias. E ele sabia que não seria fácil ele fazer uma obra tão difícil. Mas quando aqueles homens chegaram lá mandando chamar ele, eu não posso descer não, porque eu estou fazendo uma obra. Eu não posso parar não, porque eu estou fazendo uma obra. Eu não vou me preocupar com o que você está falando de mim, não, porque eu estou fazendo uma obra. E não é obra de homem, não, é a obra do Senhor que você está fazendo. Grande Deus de poder e de glória. Aí eles acharam o povo, não foram, se infiltraram no meio do povo. Você está pensando que Deus não revela o assunto escondido, não? Revela. Ele revela, ele mostra. Eita glória! Nós, irmãos, quando Deus nos chama, nos escolhe para fazer uma obra, pode se levantar Sanbalate, Tobias, pode se levantar o inferno, Satanás, fofoqueiro, fuxiqueiro, mentiroso, enganador, que ele não fica oculto por muito tempo. Deus revela. Fica aí, Sanbalate e Tobias, porque eu não vou perder tempo com vocês, não. Eu tenho uma ordem a executar. Eu tenho uma obra para concluir. E não vai ser o inferno nem Satanás que vai impedir você de viver aquilo que Deus tem preparado para você.
Aleluia, louvado seja Deus. Houve processo, houve dificuldades, houve levantes, houve opositores, mas a mão de Deus estava sobre Neemias. E a mão de Deus está sobre nós? Aleluia. Reconstruir, recomeçar, não é fácil. Mas o Senhor quer nesta noite que você tire todos os entulhos, todos os destroços que têm impedido você de viver o novo de Deus. O Senhor nesta noite quer que você vença o medo. Ei, calabassi de camanassi. O Senhor quer que você se levante. O Senhor quer aliança com o crente nesta noite. Você ouviu uma palavra e aquela palavra fez pá no teu coração. E aquela palavra infeccionou você de tal forma que você não tem mais nem força para orar. Que você não consegue nem chegar à casa do Senhor. Mas nesta noite, o Senhor está arrancando essa erva daninha do teu coração. O Senhor está limpando, fazendo limpeza em cada um de nós aqui. O Senhor está trabalhando, irmã Isabela, no teu coração nesta noite. Eita glória! Porque Ele é Deus que sonda, que esquadrinha, que conhece. E se Ele te chamou, é porque Ele sabe que você pode realizar aquilo que Ele entregou nas tuas mãos. Você que muitas vezes duvida. Você que muitas vezes tem medo. Aleluia. Eu passei pelo processo de libertação, de transformação. O Senhor colocava no meu coração, já vou terminar, já é 9 horas. Fazer essas lives. E eu dizia, Jesus, eu não vou fazer isso não. Porra, dizer que eu estou querendo me mostrar, aparecer. E o Senhor usou várias pessoas para dizer, eu que ordenei, faça. Não se preocupe. E eu comecei a fazer. Aí a gente faz pensando que está fazendo para os outros. Mas deixa que é para Deus tratar conosco mesmo. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração que se encontra no Evangelho de Mateus, o capítulo 8 e o versículo 36, que diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas nós já somos crentes, não? Nós já somos livres, não? Nós somos livres pelo sacrifício de Cristo Jesus e nós o confessamos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Mas quando a gente chega diante de Deus, a gente passa por um processo de libertação, de transformação. Agora isso pode durar um dia como 100 anos. Quando você reconhece que está errado, que peca e quer se consertar, aí Deus trabalha, aí entra a palavra. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi através desses trabalhos que eu fui entendendo e vendo o quanto eu estava enganado em muitas coisas. Nos meus sentimentos, na minha maneira de ser, mesmo orando, mesmo buscando, mesmo jejuando, é necessário nós perdoarmos, nós amarmos de verdade. Isso aí é um mandamento do Senhor. Amai a Deus acima de todas as coisas. E o outro é o quê, irmãos? Amai a quem? Como? É isso que a gente está precisando viver. Nós precisamos dar as mãos uns aos outros. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos erguer os muros da oração. Erguer os muros do compromisso com Deus. Erguer os muros da fé. Erguer os muros da perseverança constantemente na casa de Deus. Nós precisamos erguer os muros que estão destruídos. A falta de fé, de confiança, de amor, de dedicação, de compromisso. Mas nós só queremos o bom, a parte boa. E para ser reconstruído dói demais. Mas é necessário. Deus deu vitória a Neemias, porque ele não se acovardou. Porque ele foi um homem temente, um homem que orou a Deus, um homem que buscou a Deus, que se arrependeu por ele e por aquele povo, e que pediu a Deus que desse coragem, força e estratégia para que ele ajudasse o seu povo.
E assim foi feito. E assim é conosco. Então que nesta noite, cada um de nós possamos nos avaliar, orar, ter propósito, ter a direção de Deus. A mão de Deus estava sobre Neemias. E a mão de Deus está sobre nós, o seu povo. E Ele nos dará a vitória, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.